Semana está para ser votado o projeto do qual o senhor relator, que taxa offshores e fundos exclusivos. Queria saber qual o andamento dessa negociação, se vai ser possível votar essa semana. Eu sei que o senhor tem uma reunião com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, saindo daqui. E o que está ainda para ser mexido no texto? O que precisa ser acertado para que, de fato, essa votação saia essa semana? Olha, Marina, pouca coisa. Nós avançamos bem desde o momento que o projeto foi pautado. Há uma construção de um acordo para que seja votado hoje, ele é o primeiro item da pauta. Há algumas questões ainda, discussões de texto que são possíveis e eu não acredito que são obstáculos grandes para que essa votação venha à pauta. Esse é um tema que há muito tempo se discute nessa casa. Nós estamos apenas fazendo justiça com aqueles investidores, com a maioria dos investidores no Brasil que pagam, tem um tipo de tributação e fundos exclusivos para pessoas que aplicam mais de 10 milhões de reais, que vão passar a ter a mesma tributação. Isso é importante para o governo, que aumenta a arrecadação para as suas políticas públicas de educação, saúde, de segurança pública. É importante aumentar a arrecadação e também é importante ter justiça com os diferentes investidores no Brasil. Não faz sentido a grande maioria ser taxada de uma forma e uma minoria de uma outra. Então, mas há também, claro, uma preocupação sobre como vai se comportar o mercado de capitais. A gente tem que ampliar o mercado de capitais para aqueles que tomam crédito, o crédito ser mais barato. A gente sabe que a gente tem taxas de juros exorbitantes no Brasil. Então, todos esses diferentes aspectos estão sendo levados em consideração. Justiça, aumento da arrecadação, igualdade, desenvolvimento do nosso mercado de capitais. Então, é muito importante a taxação desses fundos exclusivos e também daqueles fundos que estão lá fora e que não pagam nenhum imposto e que há quase 30 anos nós discutimos aqui alguma tributação, alguma contribuição com o Brasil. Então, eu não tenho dúvida que a Câmara está preparada para um passo importante para que a gente possa gerar justiça e dar mais capacidade do Estado a agir em políticas públicas para o Brasil. A Mônica vai te fazer uma pergunta, deputado. Deputado, sobre essa questão da tributação desses fundos. Ontem mesmo a Marina disse que havia uma resistência grande da frente da agropecuária, porque afetaria alguns desses fundos, mas a gente sabe que quando vai se tributar os muito ricos, embora haja uma questão de justiça, como o senhor disse, há uma resistência enorme. Então eu pergunto, de onde vem essa resistência? A resistência de pressão de grupos e de interessados, ou se essa resistência também tem a ver com a insatisfação da base no atendimento das suas reivindicações ao governo. O que está pesando mais nesse instante para se votar isso que Bolsonaro tentou, não conseguiu, e agora a Haddad insiste, é fundamental para o equilíbrio fiscal? Mônica, eu vou separar a resposta em duas. A primeira em relação ao fundo do agronegócio, o FIAGRO, e os fundos de investimento imobiliário também, que tem essa reclamação. É importante que se diga, eles não estão nessa estrutura de tributação dos fundos exclusivos e do offshore. Eles são fundos que têm isenção tributária com um objetivo específico de investir no setor imobiliário e no agronegócio. O que está se aproveitando nessa legislação é fechar umas brechas para a elisão fiscal, ou seja, para aquele arranjo ali para pagar menos imposto, que muitas vezes acontece com um conluio familiar. Você junta a família, coloca o seu patrimônio, terra, imóveis, num fundo, ele não produz ali o objetivo de investimento, é simplesmente um arranjo para pagar menos imposto. Nós criamos uma solução para isso, por exemplo, limitar a quantidade de familiares tendo cotas nesse fundo. Isso fecha essa brecha e não precisa encontrar uma discussão eterna aqui com o agronegócio. A gente resolve esse problema, nós estamos vencendo a resistência do governo em relação a algumas dificuldades de fiscalização, mas é plenamente possível e atinge os objetivos. Então, isso vai estar resolvido. Agora, quanto às outras questões políticas, é claro, você tem ali um pouco a reestruturação da base do governo quando você vai votar uma medida importante como essa. Essa é uma das medidas mais importantes do ponto de vista econômico nesse segundo semestre do governo. É aquela que ajuda o governo a cumprir a sua regra fiscal, buscar o resultado primário zero no ano que vem e viabilizar o orçamento do ano que vem, que o governo já mandou. Está lá no orçamento da educação, da saúde. É fundamental aprovar esse projeto para cumprir esses objetivos. Mas uma votação com essa importância tem que ajustar a base, tem que conversar com os líderes. E aí isso é um exercício permanente que é capitaneado pelo presidente da Câmara e pelos líderes aqui da casa. Tiago te faz uma pergunta.
Eu queria entender um pouco melhor essa brecha do conluio, de como ela funciona hoje. Tem um limite também no número de pessoas? O governo queria um limite maior, queria que a isenção fosse só acima de 500 integrantes nesses fundos. Eu acho que o seu texto joga para baixo, para 300, e hoje é 50, é isso? Então, nesse grupo de apenas 50, é aí que entraria esse esquema de famílias, feito com famílias, e talvez não só famílias, é isso, para driblar o pagamento de imposto? Vamos lá, a gente precisa primeiro atacar o problema. O que é o problema? O problema é essa brecha que existe de aproveitarem esses fundos, que eles têm que ser compostos para mobilizar recursos para investimento no setor imobiliário e no agronegócio, e muitas vezes famílias se juntam ali, colocam o seu patrimônio e fazem uma espécie de planejamento tributário para pagar menos imposto. Esse é o problema. Como é que você ataca esse problema? É aumentando o número de cotistas? Essa era a ideia inicial do governo. Pode ser, mas ela também tem um aspecto. Muitos fundos do agronegócio, muitos fundos do setor imobiliário são compostos por 70 cotistas, 50 cotistas e que funcionam muito bem e que promovem a oferta de investimento para negócios imobiliários e do agronegócio. Então, a gente não pode acabar com esse mecanismo que vem dando certo. Muitas vezes, aumentar esse número de cotistas, você vai jogar esses fundos no colo dos bancos para simplesmente enxertar cotista para cumprir cláusula que está na legislação. Então, a gente tem que ir no encontro ao problema. O problema é essa elisão fiscal que acontece no conluio familiar. Então, a gente está colocando ali um mecanismo que não pode passar de 30% de familiares até o segundo grau serem majoritários nesses fundos. Assim, você acaba com esse problema e você não precisa ficar nessa discussão de 50 cotistas, 300 cotistas. Você não acaba, você continua fomentando o mercado de capitais que, mesmo com menos cotistas, ele possa cumprir suas funções de investimento. Agora, em relação às alíquotas, né? Essa, vamos supor, reclamação, ouvidoria, né? Por que a alíquota está tão diferente para offshore, fundo exclusivo? O que o senhor está pensando sobre isso? Olha, existe uma diferença entre a tributação dos rendimentos, né, dos investimentos offshore, fora, e dos investimentos nos fundos exclusivos. Isso não foi à toa, isso foi proposital. Se pensou no início que seria importante essa diferença para haver uma repatriação, há controvérsia se vai acontecer ou não, mas independente se ela se manterá ou não, nós estamos discutindo isso. Você pode, por exemplo, reduzir um pouco essa diferença daquilo que pretende ser cobrado para o offshore dos fundos exclusivos, mas aumentar uma alíquota, por exemplo, da atualização do patrimônio. Você pode fazer uma calibração, mas é importante, é importante que exista essa diferença, ela tem as suas razões, e as alíquotas que estão sendo colocadas, elas não são alíquotas que inviabilizam negócios. É importante se dizer que quem tem um investimento offshore, quando traz esses recursos para cá, paga 27,5% de imposto de renda. A alíquota que vai ser cobrada é de 22,5% sobre os rendimentos anuais. Então, assim, não é algo que vai inviabilizar esses investimentos. Assim como a taxação dos fundos exclusivos também não vai inviabilizar esses fundos de investimentos, porque vão pagar iguais os fundos exclusivos, para aqueles mais ricos, exatamente igual todos os outros investidores no Brasil. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista. Você tem um dia cheio pela frente, uma reunião agorinha com o Lira e muita reunião com os líderes durante o dia. Então, te agradeço a presença aqui com a gente. Sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, obrigado aos dois. Acho que deu para ver que está realmente na reta final aí dos acertos de texto. Vamos ver se vota isso hoje ou não. Obrigada. Acompanha. Obrigado. Até mais.